Palavra, senhor vereador. Presidente, senhores vereadores, Andrei. da forma regimental, depois de ouvido o plenário e se aprovado, requer e seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Roberto Carlos Alves, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Laguna, a seguinte proposição. É uma emenda, é um requerimento parecido com o do vereador Eduardo, mas tem outra fundamentação. Solicito que as emendas apresentadas nos projetos de lei referentes ao plano diretor sejam colocados para a segunda votação, separadamente, com devido destaque para cada uma das emendas, assim como na primeira. Este pedido vem embasado com o que determina o regimento interno da Câmara de Vereadores e busca, principalmente, respeitar o devido processo legislativo. O regimento interno, em seu artigo 93, descreve as modalidades de proposição e, no item E, constam as emendas e subemendas. Assim, indiscutível que as emendas se tratam de uma proposição. No mesmo regimento interno, o artigo 157 prevê, artigo 157, terão duas discussões e votações todas as proposições não incluídas no artigo 156 deste regimento. Já o supracitado, artigo 156, normatiza o seguinte: terão uma única discussão e votação as seguintes proposições, além das previstas no artigo 176. Inciso 1. Os projetos de decreto legislativo de resolução de qualquer natureza, os requerimentos sujeitos a debates. Para deixar ainda mais claro e não permitir que restem dúvidas, segue em verbis o artigo 176. Artigo 176. A votação será única e nominal nos seguintes casos, ou seja, taxativo: eleição da mesa ou destituição de membros da mesa, julgamento das contas do Executivo, cassação de mandato do prefeito ou vereador, apreciação de veto, concessão de títulos de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem pessoal, eleição indireta do prefeito e vice-prefeito, pedido de intervenção no município. Efetuando-se a leitura das normas acima elencadas, conclui-se de forma clara e objetiva que, primeiro, a emenda é uma modalidade de proposição. Segundo, que nos termos do artigo 157, todas as proposições, com exceção das exceções previstas nos artigos 156 e 176, estão sujeitas à primeira e à segunda votação. Terceiro, que como a emenda não encontra-se incluída nas modalidades de proposição previstas nos artigos 156 e 176, a emenda deverá passar pela primeira e pela segunda votação. Desta forma, pelas razões, fatos e fundamentos aqui expostos, denota-se a necessidade e obrigação de realização e apreciação em duas votações de todas as emendas, tenham sido elas rejeitadas ou aprovadas em primeira votação. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2013, assina o vereador Andrei Pestana de Farias. Mais algum vereador queira fazer o requerimento? Não. Pela ordem, grande expediente. Com a palavra, vereador Tiago. Excelência, devido à pauta extensa que nós temos, eu gostaria de pedir para os demais pares que abrissem mão do seu grande expediente. Requerimento 851. Encaminhado ao vereador Roberto Carlos Alves, presidente da Câmara Municipal de Laguna. Solicito que as emendas apresentadas nos projetos de lei referente ao plano diretor sejam colocadas para a segunda votação. Em discussão, em discussão, palavra vereador Andrei. Senhor presidente, nós sabemos que existem diversas questões com debates acirrados, nós sabemos o que vem acontecendo no município, mas também nós sabemos que nós temos muita responsabilidade aqui com o município. Eu queria ressaltar que nós não podemos nos omitir nesse momento do processo ser democrático, sem dúvida nenhuma. E para que fique bem transparente, que seja democrático, não há impedimento nenhum de que possamos fazer todo o plano como fizemos na sessão passada, votando todas as emendas adequadamente, até porque existem emendas no projeto de lei que eu posso discordar ou não concordar e querer mudar o meu voto com relação às emendas. Existem pelo menos 2 casos que eu vou mudar o meu voto com relação a emendas. E com certeza existem outros vereadores que pensam da mesma forma. Então seria de bom tom, até para evitar uma ilegalidade, que não se tem necessidade de partirmos para isso. É tão simples, podemos votar se votamos da primeira vez. Aconteceu de forma ordeira, de forma pacífica, o processo foi legal, correu tudo certo. Por que não podemos votar adequadamente novamente? Tudo certo, todas as emendas, até porque senão teríamos diversos projetos de lei que teríamos em casos como, por exemplo, eu vou ter que votar em projetos de lei simplesmente contra o projeto porque eu sou contra alguma emenda. E isso é incorreto, a prática legislativa não é isso.
existe amparo legal para isso no regimento. Então, assim, eu acho que é por uma questão de bom tom, uma questão de bom senso, uma questão de manter a legalidade. Nós devemos fazer as votações das emendas, garantir a forma correta, a forma transparente, e nós vamos fazer uma boa votação, eu tenho certeza disso. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado por maioria. Requerimento do vereador Andrei. Questão de ordem, senhor presidente. Palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, venho com base nos artigos 108 e 209 do regimento interno. Venho com base nos artigos 108 e 209 do regimento interno apresentar o seguinte recurso contra ato do excelentíssimo senhor presidente da Câmara e demais vereadores nos seguintes termos. Em face do não acolhimento do pleito realizado por este vereador através do requerimento anterior, o qual solicitava a colocação em segunda votação de todas as emendas apresentadas nos projetos de lei referentes ao plano diretor, apresento o seguinte recurso com base nos argumentos que seguem. Primeiro, esse recurso vem embasado com o que determina o regimento interno da Câmara de Vereadores e busca, principalmente, respeitar o devido processo legislativo. O regimento interno, em seu artigo 93, descreve as modalidades de proposição e no item E constam as emendas e subemendas. Assim, indiscutível que as emendas se tratam de uma proposição. No mesmo regimento interno, o artigo 157 prevê, artigo 157, terão duas discussões e votações, todas as proposições não incluídas no artigo 156 deste regimento. Já o supracitado artigo 156 normatiza, artigo 156, terão uma única discussão e votação as seguintes proposições, além das previstas no artigo 176. Os projetos de decreto legislativo e de resolução de qualquer natureza, os requerimentos sujeitos a debates, Para deixar ainda mais claro e não permitir que restem dúvidas, em verbis segue o artigo 176. Artigo 176. A votação será única e nominal nos seguintes casos. Rol taxativo. Primeiro, inciso 1. Eleição da mesa ou destituição de membros da mesa. Inciso 2. Julgamento das contas do Executivo. Inciso 3. Cassação de mandato do prefeito ou vereador. Inciso 4. Apreciação de veto. Inciso 5. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem pessoal. Inciso 6. Eleição indireta do prefeito e vice-prefeito. Inciso 7. Pedido de intervenção no município. Efetuando-se a leitura das normas acima elencadas, conclui-se de forma clara e objetiva que, inciso 1, a emenda é uma modalidade de proposição. Inciso 2, que nos termos do artigo 157, todas as proposições, com exceção das previstas nos artigos 156 e 176, estão sujeitas à primeira e à segunda votação. 3. Que como a emenda não encontra-se incluída nas modalidades de proposição previstas nos artigos 156 e 176, a emenda deverá passar pela primeira e pela segunda votação. Desta forma, pelas razões, fatos e fundamentos aqui expostos, denota-se a necessidade e obrigação de realização e apreciação em duas votações de todas as emendas, tenham sido elas rejeitadas ou aprovadas em primeira votação. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2013, assino o vereador Andrei Pestana. Senhor presidente, eu gostaria de registrar o recurso na ata, para que ele possa ser discutido, se alguns vereadores quiser, seja dado o posicionamento e que conste o posicionamento final em ata. Ok, vereador. Projetos em pauta. Em segunda votação. Senhor presidente, posição. Precisamos de uma resposta. O recurso, eu apresentei um recurso, preciso de uma resposta, não? Vou encaminhar para o jurídico depois para ele que ele possa... Não, mas a gente precisa ainda nessa sessão. Vou encaminhar para o jurídico. Não, então suspende-se a sessão por uma hora, o jurídico dá o parecer e o senhor toma a decisão, então? Então vamos colocar em votação. Então tudo bem, que seja colocado em votação e que registre-se os nomes, por favor. Em votação o recurso do vereador Andrei. Aqueles que rejeitam, aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado o recurso do vereador Andrei. Perfeito? Projeto de Lei Complementar 001/2012 institui o Plano Diretor Municipal e estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de planejamento do município
de Laguna e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Em discussão. Em discussão, senhor Palavra, presidente. vereador Andrei. Senhor presidente, não poderia deixar de ressaltar o fato lamentável de não termos um requerimento aprovado pelos pares. Sinceramente, me deixa extremamente chateado. Afinal de contas, o processo democrático continha a necessidade de votarmos as emendas. Afinal de contas, nós não queremos viciar o processo do plano diretor, muito pelo contrário, nós não queremos viciar e atrasar o processo do plano diretor. O processo do plano diretor, ele tem que seguir o transcurso normal. E o que aconteceu aqui na sessão, sinceramente, é lamentável. E eu não poderia deixar de ressaltar que, na forma como a gente se encontra, diversos projetos de lei, eu vou ser obrigado, respeito à posição dos demais pares, eu vou ser obrigado a votar contra projetos de lei do plano diretor, apesar de achar que o plano diretor, ele, na sua grande maioria, tem excelentes pontos, mas seria obrigado a votar contra projetos de lei, contra projetos do plano diretor, afinal, porque não podemos votar as emendas separadamente. Isso é inconcebível, completamente fora do regimento, é uma atitude arbitrária. Vou permanecer na sessão em respeito ao regimento, vou votar, mas vou procurar as medidas legais, infelizmente, a partir de amanhã. Eu sei que é um direito que me assiste, tudo bem, mas é lamentável essa situação, é lamentável chegarmos a esse ponto. E o que acontece na Câmara de Vereadores, não estou responsabilizando individualmente cada um, mas o que acontece de forma geral na Câmara de Vereadores é reflexo para toda a sociedade. A partir do momento que a população, que a sociedade não encontra amparo, não encontra guarida em ver o processo atuar de forma democrática, de forma transparente, aos olhos de todo, defendendo, ainda que sejam posições contrárias. Sessão passada, eu parecia quase todos os projetos, a gente teve votação de 9-4, de 10-3, eu respeito, são posicionamentos, ainda que a gente perca, a gente tem que dar a posição de ser feitas as votações de forma correta, de forma transparente. Sobre o projeto de lei complementar 001, vou me manifestar contrário ao projeto, vou ser obrigado a votar contra um projeto que acredito que seja importante para a cidade, porque existem algumas emendas, tais como a emenda 1027, que votei contrário na primeira votação, que votarei novamente contrário, a emenda 1029, que votei contrário, e gostaria de votar contrário novamente, mas vou ser obrigado a levantar contra o projeto, por causa dessas duas emendas, dos vereadores José Luiz Siqueira e Vício Elias Vieira, que eu respeito mas não coaduno do pensamento, vou ser obrigado a votar um projeto de lei complementar inteiro contra por causa dessas emendas. Em segunda votação, o plano diretor, projeto de lei complementar 002/12, dispõe sobre o Código de Obras do município de Laguna, regulamentando as normas edifícios do município, revogadas disposições em contrário quanto à matéria relativa às edificações das outras providências. Autor, Poder Executivo, em discussão. Senhor presidente, em discussão. Palavra, vereador Andrei. Novamente, boa noite a todos. Código de Obras, uma lei tão importante. Afinal de contas, quando que nosso Código de Obras é? De 78? 78 Código de Obras e 79 zoneamento. Uma lei de mais de 40 anos e que está sendo feita uma nova legislação. Olha a oportunidade que a cidade tem de aproveitar adequadamente. Posso ser voto vencido, mas eu não posso simplesmente aprovar o plano se tenho emendas que são contrárias. Respeito o posicionamento, mas a emenda 1028, a qual votei contrário anteriormente, vou manter meu voto, vou ser obrigado a votar contra esse projeto de lei complementar, o que eu acho sinceramente ridículo. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Em segunda votação, o plano diretor, projeto de lei 003/12, dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo municipal de Laguna, revogando a lei número 4, de 6 de março de 1979, bem como suas alterações e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Em discussão. Em discussão, senhor Palavra, presidente. vereador Andrei. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui nos assistem no plenário pela internet, novamente, boa noite. Projeto de lei 003/2012
apesar de muitos considerarem o coração do plano diretor, existem diversos projetos que talvez tenham importância equivalente, só que esse, sem dúvida nenhuma, é o que causa maior discussão, é o que causa maior interesse de todos. Sobre zoneamento. O projeto de lei 003 é o que nós vamos aqui sentar, discutir, e estamos perdendo uma grande oportunidade de discutir as emendas, e definir o que a gente quer para a cidade para os próximos anos. A cidade que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu recebi hoje de um aluno do Ana Gondim, aluno Leonardo Correia, de 10 anos. Ele escreveu isso hoje. Inteligente é quem sabe a hora de parar, de dar corda para algo que não tem futuro. Por favor, eu vou querer passear no Gravatar com os meus netos. Isso aqui foi escrito por um aluno de 10 anos da Escola Básica Ana Gondim. Esse é o sentimento da população, não por inteiro, concordo? Afinal de contas, posicionamentos contrários existem muitos, mas esse é o sentimento da maioria da população. Tanto é que eles estão do lado de fora dessa porta, ainda que impedidos de entrarem por questões técnicas, eles estão lá de forma pacífica, ordeiras, fazendo a sua manifestação. Porque não são meia dúzia de pessoas, não são baderneiros, não são vândalos. São lagunenses que acreditam em algo e que amam Laguna, e que defendem Laguna, e que têm um ideal e que lutam por ele. Esse plano, esse zoneamento, apresentou diversas emendas que eu votei contra e que vou ser obrigado a votar contra, apesar de ser um zoneamento de avanço do que nós tínhamos de 40 anos atrás. Como, por exemplo, a emenda 1022, a emenda 1025, a emenda 1037, a emenda 1037 não, me perdi aqui, a emenda 1043, a emenda 1067, e gostaria de ressaltar que recebi à tarde uma recomendação do Ministério Público com relação às emendas 1022, 1023, 1025 e 1043, que recomendavam aos pares da Câmara o arquivamento ou rejeição das emendas por evidente ilegalidade e inconstitucionalidade, passíveis de serem alvo de ação direta de inconstitucionalidade e ação civil pública. Senhoras e senhores, não se trata de ir contra desenvolvimento, se trata, nessa oportunidade, de acatar o que foi feito no plano diretor original, através do núcleo gestor, o que foi discutido nas comunidades, naquele período, o que veio para a sessão, o que veio para a audiência pública, o que a população aqui esteve se manifestando, e mesmo assim nós não estamos ouvindo. Então, devido a todas essas emendas que eu sou contrário, o meu voto contra o projeto de lei 003, que trata sobre zoneamento, será contrário. Infelizmente. Em discussão, senhor presidente. Palavra, vereador Irã. Eu gostaria de, com todo o respeito que tem ao vereador Andrei e aos membros da casa, gostaria de dizer que respeito de coração, respeito à manifestação das pessoas que estão ali do lado de fora, mas também respeito àqueles que vieram aqui ouvir, que aqui nós temos pessoas lagunenses também. Se não temos lagunenses, temos lagunistas, mas temos pescadores que estão de olho nesse projeto, o 003, vereador, que é uma situação, e aqui hoje eu tenho o orgulho de dizer que lá em cima tem o seu José da Silva, um pescador da comunidade da Galheta, que teve no ano de 2004 ou 2005 o seu rancho demolido por uma ação de um Ministério Público Federal, e que depois nós construímos novamente e ganhamos em primeira instância, ganhamos no TRF, e o projeto e o processo se encontra em Brasília por uma ação do Ministério Público Federal que não concorda, imagine você, de que esse pescador tenha na Praia da Galheta o seu rancho de pesca, porque é área de preservação permanente, que não concorda que tenha algumas situações na região da ilha, porque são área de preservação permanente. Na verdade, ele é a favor do desenvolvimento na grande cidade, mas a gente precisa, sim, do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aqui que refletir mais.
e respeitar com certeza as manifestações das pessoas que já aqui estão, mas também respeitar o voto e os desejos dos demais. Eu não sei se é a maioria ou é a minoria, porque não houve um plebiscito para dizer se a maioria da população é a favor ou contra as emendas que foram propostas e foram aprovadas em primeira votação. Voltando atrás, só, presidente, só um momentinho, a questão das emendas que foram rejeitadas em primeira votação não teria o porquê de nós reapreciarmos. Porque quando uma proposição é rejeitada em primeira votação, automaticamente ela perde o direito de ir à segunda votação diante da rejeição de primeira votação. O que nós poderíamos aprovar em segunda votação seria as emendas aprovadas em primeira votação. Muito obrigado, senhor vereador Andrei. Palavra, vereador Andrei. Doutor Irã, nobre colega, gostaria de dizer que, mais uma vez, ressalto, nós perdemos uma grande oportunidade de discutir emenda por emenda da lei de zoneamento, que o senhor está apresentando às pessoas que vieram aqui ouvir, concordo, elas estão aqui sentadas de forma ordeira e vieram para ouvir. Mais uma oportunidade para discutirmos as emendas individualmente para cada caso. Seria fantástico. Seria mais uma forma de termos transparência, muito pelo contrário, viria ao encontro do que o senhor falou, só enobreceria a atuação do legislativo e a forma como o processo legislativo vem sendo feito. Em votação. Aprovado por maioria. Em segunda votação, o plano diretor, projeto de lei número 005/2012, define os procedimentos relacionados com o parcelamento e remembramento dos lotes urbanos e os demais requisitos urbanísticos no município e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Em discussão. Em discussão, palavra, vereador Andrei. Senhor presidente, sobre o projeto de lei 005, também não tenho como votar favorável, afinal de contas existe a emenda de protocolo 1036 e, com todo respeito ao propositor dela, eu não acredito como ser a melhor solução para o município e, como defendo minha posição contrária, vou ter que votar contra o projeto por causa da emenda. Em votação. Aprovado por maioria. Esgotada a ordem do dia, a palavra está aberta para as explicações pessoais. Prazo máximo de 3 minutos. Senhor presidente. Palavra, vereador Andrei. Gostaria de usar meus 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui nos assiste no plenário, quem nos assiste pela internet, infelizmente, a gente toma posicionamentos contrário a projetos de lei que vêm em benefício ao município, única e exclusivamente por uma questão de arbitrariedade, não do presidente em especial, mas sim de todos os vereadores que votaram contra um requerimento e depois posteriormente contra um recurso que visava apenas fazer com que o processo legislativo tramitasse da forma mais correta e mais tranquila possível. Essa aprovação a toque de caixa, sim, porque não há outra explicação para isso, só demonstra o quanto a gente, enquanto membros do Legislativo, tenhamos que cada vez mais nos preocupar em fazer a nossa atuação de legisladores ou de fiscalizadores da forma mais transparente e correta possível, para que a gente não tenha que escutar esse tipo de manifestação. A manifestação tem que ser no campo das ideias e não por atos nossos de querer proibir a entrada ou não, ainda que conforme decisão ou o parecer dos bombeiros, ou manifestação no sentido de votar em emenda ou não, ou de deixar uma porta aberta ou não. Quanto mais transparência, com toda certeza teremos mais tranquilidade para um processo legislativo. Sem dúvida nenhuma, respeito a posição dos colegas, apesar de discordarem de mim, repudio essa posição e essa atuação sinceramente arbitrária. Não me sinto confortável em estar passando por um processo democrático em que pessoas de bem vêm aqui ouvir o que nós estamos debatendo e simplesmente não temos o direito de discutir temas por temas. Respeito o posicionamento, mas vou procurar as medidas legais. Afinal de contas, acredito que o plano diretor, apesar de não ser a lei maior do município,
sem dúvida nenhuma, ela tem a maior importância do município, para o município que quer trabalhar com planejamento adequado, para o município que quer ter uma urbanização adequada, para o município que quer evitar problemas socioeconômicos e ambientais, e para o município que quer crescer sustentavelmente de verdade. Então, para quem defende tanto o desenvolvimento aliado à sustentabilidade, nada melhor que a gente ter trazido todas as discussões aqui para o plenário, porque aqui é o local para isso. Aqui é o local para isso. Uma boa noite. Palavra